Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo com Fintechs, uma série muito especial que a gente acaba trazendo especialistas desse universo de Fintechs, tanto C-levels e participantes do próprio mercado, quanto também fornecedores de soluções, tecnologias e por aí vai. E hoje é um episódio muito especial porque a gente tem justamente um belo fornecedor de tecnologias, inclusive lá no nosso blog da Fincat tem alguns conteúdos que ele já trouxe aqui para a gente, algumas análises, e então vai ser com certeza um bate-papo muito especial. Eu estou aqui hoje, então, com o Rafael Franco, ele que é o CEO da AlphaCode. Rafael, primeiramente, muito obrigado aí por estar participando aqui conosco, seja muito bem-vindo. E queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho mais da sua trajetória para quem nos acompanha. Legal. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite, obrigado também por reverberar os conteúdos que a gente faz, né, publicando lá no site de vocês. Bom, como você disse, né, eu sou o CEO e fundador da AlphaCode, né? A AlphaCode, ela é uma empresa de tecnologia sob medida, que completa 10 anos agora em 2025, que tem aí uma vasta experiência no desenvolvimento de aplicativos, mais especificamente aplicativos aí na área de fintechs, né? A gente teve nosso primeiro grande case de fintechs lá em 2016, muitas eras atrás, e estamos aí desde então, né, fazendo desenvolvimento de diversos tipos de solução, diversas integrações. A AlphaCode é uma empresa majoritariamente de tecnologia, né, e times de tecnologia, que fica aqui, a matriz na região de Alphaville, em São Paulo, e temos também duas filiais, uma em Fortaleza e outra em Curitiba. Então, estamos aí levando as nossas soluções para todo o Brasil. Muito legal, parabéns aí pela trajetória. Realmente, se a gente for pôr na balança 10 anos nesses tempos atuais, olhando tecnologia, muita coisa se passou, então parece justamente um cenário bem lá para trás. Até a primeira pergunta que eu queria fazer nesse sentido, né? Desses 10 últimos anos, principalmente, né, nesse setor fintech, o que vocês têm percebido? Quais demandas mudaram? Quais demandas têm tido mais procura? Como que você, especialista nessa parte de tecnologia, vê esse avanço no sistema financeiro? Cara, nos últimos 10 anos a coisa realmente sofreu muita transformação, né? A primeira fintech que a gente desenvolveu aqui em 2016 chamava Dindim, uma carteira digital que acabou ficando famosa, porque depois foi vendida para um grande banco e tal. E naquele momento eu brinco assim, era tudo mato, né? Não existia Open Banking, não existia Pix, não existia uma série de artifícios que a gente tem hoje no nosso dia a dia aí para fazer desenvolvimento. O próprio conceito de BaaS, né? Não era algo falado, então era um mercado com muito tabu, né? Hoje ainda tem muita gente que não entende como ele funciona, tem ali os seus receios, mas imagina isso há 10 anos atrás, né? Onde estava tudo centralizado na mão de poucas empresas, né? E grandes conglomerados. Então, você, naquele momento, propor fazer uma carteira digital era um negócio muito complexo. Mas, nos últimos 10 anos, isso vem cada vez mais sendo facilitado, né? O Banco Central fez um trabalho excelente de popularização, né, e de incentivo realmente à inovação, e o mercado, digo que o mercado de tecnologia financeira, ele evoluiu aí nos últimos 10 anos, o equivalente a 50 anos, com certeza. Muito bom, você já até deu um spoiler para o pessoal da próxima pergunta, que é essa no sentido do BaaS, o Banking as a Service, né? Eu acho que é legal, antes de mais nada, você dar um breve resuminho do que é, porque, claro, a gente tem uma audiência que já está acostumada, mas como estamos no YouTube, no Spotify, talvez tenha pessoas caindo de paraquedas, né? Então, primeira coisa, um breve resumo sobre o BaaS, e segundo ponto, como que isso tem transformado efetivamente o mercado financeiro como um todo, não só financeiro, né, mas empresas de todos os setores justamente passando por essa, vamos chamar assim, fintechização, né? Sim, sim. Eu gosto de dar um exemplo quando eu estou explicando para um leigo, né? Porque quando a gente está falando para quem é da área é mais fácil. Quando a gente está falando para um leigo, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina que você tem uma pizzaria ao lado da sua casa e que você resolve anunciar na internet ou nos grupos de amigos que agora você está vendendo pizza. E quando alguém te pede uma pizza, você bate lá no seu vizinho, manda ele fazer a pizza,
coloca na sua caixa e manda entregar. Você não tem efetivamente uma pizzaria, mas você está vendendo pizza. O BaaS é basicamente a mesma coisa, só que com serviços bancários. Então, grandes bancos, né, resolveram empacotar os seus produtos como APIs, né? APIs é uma forma de comunicação entre sistemas, né? Então, você pode integrar o serviço em um sistema. Então, ele permite, né, que a gente faça no sistema financeiro esse modelo que eu citei da pizzaria. Então, quando você abre uma conta no meu banco, na verdade, você está abrindo uma conta no banco, que é vizinho aqui da minha casa. Quando você faz um Pix para mim, na verdade, você está fazendo um Pix para aquele banco. Mas a fintech, ela faz uma interface, né, e apresenta para o cliente final essa solução de uma maneira transparente. Então, o BaaS, né, BaaS não é um produto, BaaS não é uma tecnologia, BaaS é um conceito, é uma ideia, né, que quer dizer Banking as a Service, soluções bancárias vendidas como serviço. E é um produto direcionado para outras empresas, né? Consumidor final não compra BaaS. Quem compra BaaS são empresas que querem sim oferecer produtos financeiros. Muito bom. Você também já citou a questão do Banco Central, né? O que o Banco Central tem feito em relação ao BaaS? Já saiu recentemente questão de consultas públicas, possíveis regulamentações. Então, como é que está isso hoje e como que vocês na AlphaCode acabam auxiliando, né, o cliente como um todo nesse processo de contratação? Esse é um mercado que ele sofre constante alteração, né? O Banco Central ele tem sido muito ativo nos últimos anos, primeiramente no sentido de abrir o mercado, então muita coisa foi aberta, e aí quando você abre o mercado, você tem usos devidos e indevidos, desejados e indesejados, e aí o Banco Central vem agora regulando, criando ali uma série de regras, uma série de modelos que devem ser seguidos. E sempre fazendo essa consulta pública, né? Entendendo o que o mercado acha correto, acha incorreto. A gente tem agora uma discussão aí que pode ser polêmica, né? A fintech não pode mais usar o bank, não pode usar mais o nome banco, então o Banco Central está consultando isso, né? Tá levando isso para a população. Então, isso é algo que está sofrendo constante mudança, e aqui na AlphaCode o que a gente busca é sempre ter uma postura consultiva com o nosso cliente, levando para ele o que é o regulatório, o que o Banco Central recomenda e demonstrando para ele os níveis de risco. Né? No fim das contas, é sempre o cliente que decide como ele quer operar. O papel da empresa, da consultoria, é mostrar os cenários que estão disponíveis. Muito legal. E ainda seguindo nessa evolução da tecnologia no meio de finanças, num curto prazo, né? Entrando especificamente agora no mercado de pagamentos, né? Então, se a gente pegar algumas décadas atrás, basicamente era dinheiro físico, em espécie, né? Os cartões físicos também. De pandemia para cá, a gente vê muito forte a questão do Pix, até agora no Carnaval vai ser oficializado, né, o Pix por aproximação. Como que está essa questão dos pagamentos móveis, vocês que têm uma grande experiência com isso, como que isso já é fato, já um transformador no ambiente digital, mas também sendo uma solução para as lojas físicas, né? Essa é uma questão muito interessante, né? Porque um dos segmentos que a gente atua fortemente aqui é o delivery, né? A gente faz aplicativos de delivery para grandes redes. Aliás, fazendo a minha propaganda aí, das 15 maiores do Brasil, 8 usam soluções nossas aqui na AlphaCode. Então, a gente tem um contato muito forte ali com o varejo, com o mundo físico, com o motoqueiro levando a pizza na sua casa. Quando a gente começou isso lá 6 anos atrás, era muito comum, mesmo no aplicativo online, você fazer o pagamento offline, o motoqueiro levar a maquininha para receber. Hoje, a maioria das redes que eu atendo já nem trabalham dessa maneira, só pagamento online. E foi muito interessante acompanhar o que aconteceu nos últimos 5 anos, porque quando o Pix entrou, ele representava ali 2%. Esse 2 virou 4, 4 virou 8, 8 virou 20, 25, 30, 40, 50, e hoje, na maioria dos clientes,
o Pix é o principal meio de pagamento, canibalizou os outros meios de pagamento. Basicamente, hoje você tem quem paga no Pix e quem paga no crédito, porque são coisas, né, são operações diferentes. Mas o cartão de débito, ele basicamente morreu. Ele não existe quando você está falando de pagamento online. E agora, quando você fala do Pix por aproximação, aí realmente é o enterro do cartão de débito. Creio que tanto no varejo físico quanto no online, onde ele nunca teve grande relevância. Não tem porquê, justamente, né? Não Continuar com tem, cartão faz de sentido. débito. E é o natural, né? Algumas semanas atrás também a gente viu a efetivação do Bolepix, por alguns chamados, vamos dizer assim, né? Então o boleto mantém, mas já com o QR Code do Pix. Então a gente vai vendo Exato, essas transformações, né? exato. E como que, então, a gente acaba conseguindo lidar com tantos desafios nessa questão de integração de sistema de pagamento numa plataforma digital? Porque cada vez mais, seja um e-commerce, seja um aplicativo de delivery, seja uma lojinha, ela precisa estar atenta a essas transformações e precisa ter a solução para atender efetivamente o cliente, né? Então, quais são esses desafios e como que vocês conseguem levar a solução para resolver esses desafios? Quando a gente fala aqui de sistemas digitais, né, que é a nossa especialidade, seja ele ali um aplicativo de delivery, um e-commerce ou uma plataforma de educação, é muito importante que a tecnologia ela abstraia, ela crie uma camada de comunicação, que aí é um termo técnico, mas é um termo que a gente chama de middleware, que é onde a gente cria uma camada de comunicação para que você conecte esses parceiros de pagamento. Porque além das mudanças, né, que você citou aí, poxa, agora eu vou fazer Pix, eu vou colocar o crédito, a gente vai entrar, creio que em breve, com soluções no mercado brasileiro de BNPL, que é o Buy Now Pay Later. Toda essa mudança, ela soma-se a um mercado que é muito agressivo do ponto de vista de taxa. Então, é muito comum eu, em um projeto de delivery, o cliente mudar de gateway de pagamento 2 vezes no ano, mudar ali o fornecedor dele, o adquirente dele, porque ele negociou taxas melhores, etc. Então, do ponto de vista de solução técnica, tem que ser fácil ligar e desligar. Então, fazendo novamente uma figura de linguagem, é mais ou menos como, sabe aquela régua de tomadinha que você tem para ligar todas as suas tomadinhas? É como se a gente colocasse no sistema do cliente uma régua e ele vai ligando e desligando ali o que ele quer colocar dentro do sistema dele de uma maneira fácil. É muito importante que as soluções de TI considerem essa facilidade de fazer ali soluções que sejam plug and play. Muito legal essas metáforas, tanto aquela da pizzaria quanto essa da régua, porque justamente, né, a gente tem muitas pessoas que já estão familiarizadas, mas também tem gente que está Exato, querendo entrar, saber como exato. implementar, né? É porque quando eu falo vou criar um middleware para plugar as APIs, é abstrato para quem não é da área, né? Agora, o middleware é uma régua e APIs são as tomadinhas, é basicamente isso. Muito bom. E a gente está falando bastante da tecnologia na solução, né? Mas daí a gente tem também o outro lado que é do atendimento, seja num cadastro, seja num problema. Como que a tecnologia pode ajudar uma fintech ou qualquer empresa, e-commerce, o que for, na resolução? Muitas vezes a gente está acostumado, né? Tem o chatbot, cada vez mais a gente fala das inteligências artificiais, machine learning, mas também para muita gente ainda é um tabu, né? Então, como que a tecnologia pode também resolver problemas relacionados ao atendimento? Vou contar um pouco do nosso case aqui, né? A gente utiliza a inteligência artificial no nosso setor comercial, em algumas situações. Eu vou dar um exemplo. Se um interessado entra em contato com a Faculdade no nosso Instagram, ele vai ser atendido por um chatbot que foi treinado com a nossa apresentação comercial, com o detalhamento de todos os nossos produtos e que tem como objetivo, além de apresentar para o cliente, a empresa, levá-lo a agendar uma reunião. Então, o chatbot já tem este objetivo de qualificar esse lead e agendar uma reunião. Isso está integrado à agenda dos executivos e quando a pessoa fizer o agendamento ali pelo Instagram, automaticamente já vai entrar na nossa agenda. Isso é treinamento de agente. O agente foi treinado para isso,
tá? Então, primeiro nível, né, a primeira camada que todo mundo tem ali de interação com a inteligência artificial é entrar ali no GPT, no Gemini, fazer 2, 3 perguntinhas e seguir a vida. O que a gente faz e está fazendo agora para os nossos clientes é entender em quais momentos da jornada de tecnologia eu consigo colocar agentes. E é interessante que a gente pense nos agentes como profissionais especialistas. Então, um profissional especialista, ele tem um grupo de conhecimentos. Então, o agente é exatamente isso. Se eu faço uma pergunta para o GPT aberto, a mar aberto, ele vai me dar uma resposta genérica, que nem sempre é o que eu gostaria. Agora, se eu delimitei escopo, se eu estruturei qual é o conhecimento que ele deve acessar para construir as respostas, aí eu tenho muito mais utilidade. E aí, voltando na metáfora lá da régua, eu plugo esse agente dentro do meu sistema. Né? Então, falando para o pessoal de fintech, né? Poxa, eu quero uma análise do perfil de um lead, né? Do perfil de um cliente que vai me pedir um crédito. Eu não estou falando para eliminar a análise humana, mas você pode colocar uma camada inicial, aonde você alimenta o agente com quais são as suas características de disponibilidade de crédito, de perfil de cliente que você busca atender, coloca fontes de consulta e pede uma primeira análise para esse agente. Então, se o agente entender que o cliente passa na primeira análise, aí ele vai para uma análise humana. O que você faz? Você está economizando o tempo do seu analista e você pode fazer muito mais mídia para trazer muito mais lead, porque você vai conseguir lidar com isso. Muito bom, a gente falou da tecnologia para a solução, agora a tecnologia para o atendimento e vamos chamar de terceiro pilar, né? Tecnologia para a questão de segurança, né? Nesse meio de fintechs o pessoal está preocupado, né? Pô, seja eu contratando e tendo uma solução base, dados do meu cliente, ou efetivamente eu como usuário final, meus dados, meu dinheiro, minhas contas. Como que a tecnologia também tem evoluído nesse sentido da proteção do usuário e da solução como um todo? Bom, aí é sensacional, né? Porque ela tem a capacidade de analisar grandes volumes de dados em milésimo de segundo, né? E qual a melhor forma de você identificar que uma transação é fora do padrão? Analisando todo o padrão, né? Só que é algo que é humanamente impossível você fazer esse tipo de análise. Então, a construção desses agentes, ela permite que você faça múltiplos tipos de análise, porque você pode, inclusive, separar em agentes específicos. Então, só para dar um exemplo aqui de como eu faria ali uma régua de análise de risco, né? De risco de uma transação. Pô, eu posso ter um agente que faz uma análise geográfica. Então, a primeira coisa que vai analisar onde foi realizada aquela transação e se faz sentido. Uma análise de tipo de transação e uma análise de valor. Eu posso ter 3 agentes separados e cada um vai passar a sua opinião para o próximo, como input da próxima análise. E caso isso seja identificado como uma transação potencialmente nociva, isso é avisado para um agente humano que vai ali tomar uma ação, ou eventualmente a transação pode ficar em stand-by, não ocorrer, porque os agentes identificaram que ela tem um alto risco de ser fraude. Então, todo esse tipo de dinâmica pode ser implantada dentro de um workflow aí de aprovação de transação. Isso a gente falando de fraudes, né, na utilização. Quando você vai para invasões, ataques, aí você tem um ferramental muito grande, né, para estar analisando o tráfego dentro da sua aplicação, dentro do seu site, e entender se aquele tráfego faz sentido ou não faz sentido, e eventualmente até a aplicação se autodesligar. Ó, estou sentindo que eu estou sendo atacado aqui, desliga até vir alguém aqui verificar o que está acontecendo. Muito bom, daqui a pouquinho a gente vai explicar, né? Você vai explicar, pessoal, como eu vou seguir interessados na solução da AlphaCode, como eles podem entrar em contato, se conectar. Mas antes disso, última pergunta que eu tenho, a gente falou muito do como era e como é, né?
E agora pensando em tendências nesse meio de tecnologias, no meio de finanças, você como um grande especialista nesse meio, vocês na AlphaCode também com casos interessantes. Ao longo desse 2025 e para os próximos anos, quais vocês veem como as principais tendências nesse meio? Eu acredito que a principal tendência vai ser a bancarização das empresas, tá? Eu acredito muito nesse modelo. Existem alguns tipos de empresas que especialmente podem tirar proveito desse modelo. Então, empresas que têm um alto número de funcionários, um uso intensivo de mão de obra, têm uma oportunidade muito boa na mão para trabalhar antecipação de benefício, antecipação de salário, conta para os próprios funcionários. Quem tem uma cadeia muito grande de fornecedores pode estar trabalhando ali com o que o mercado chama de risco sacado, antecipação de recebíveis. Então, esse tipo de plataforma tem muito potencial, porque no fim das contas, basicamente, toda empresa, eu vou colocar média e grande, mas são média e grande do ponto de vista de quantidade de funcionários e de dinheiro transacionado. Todas essas empresas, elas são potencialmente bancarizáveis. E eu acredito que existiu durante muito tempo muito tabu em relação a isso, né? Aquela visão de que, pô, se eu emprestar dinheiro, eu sou um agiota, ou eu estou fazendo uma factoring, alguma coisa, eu tenho alguma ilegalidade, e cada vez mais está ficando claro, né, com a ajuda do Banco Central, que tudo isso é legal, tudo isso é regulado, tudo pode ser feito, e as empresas enxergando isso, elas vão cada vez mais entrando ali no que era espaço exclusivo dos bancos e vão criando seus próprios modelos. Então, eu acredito que a gente vai viver aí, talvez nos próximos 2 anos, uma proliferação aí de bancos de empresas. E aí, justamente é o que eu ia colocar agora, né? Sou uma empresa e estou querendo me bancarizar, como você colocou, ou sou uma fintech, estou querendo alguma solução específica da AlphaCode. Quais são os passos, quais são os contatos, como que eu posso fazer para evoluir essa conversa com vocês? Perfeito. Primeiro, a gente modéstia à parte, muito bom de conteúdo e de redes sociais, então é muito fácil só digitar AlphaCode, ALPHACODE, aonde você quiser. Pode ser no Google, pode ser no Instagram, pode ser no LinkedIn, pode ser no TikTok, você vai encontrar a gente de alguma maneira. Mas, brincadeiras à parte, acho que o melhor canal ali é falar com a gente no WhatsApp, que está no nosso site, ou eventualmente no Instagram, você vai falar com o nosso chatbot, vai ver que ele funciona muito bem, vai agendar uma reunião e vai ser muito bem atendido pelo nosso time comercial aqui. Muito bom, com certeza fica muita gente aí com essa lição de casa para seguir esse papo com o Rafael. E, Rafael, mais uma vez queria agradecer muito sua participação. Acho que foi uma verdadeira aula, em 30 minutos deu para pegar, como a gente viu, tripés da questão da tecnologia relacionada às finanças. E com certeza muita coisa vai acontecer ao longo desse ano de 2025, então a gente fica de portas abertas, inclusive para novos papos aqui, viu? Perfeito, eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho, porque esse é um mercado que ele precisa disso, de educação. São muitos termos técnicos, é muita coisa para entender, muitos tabus para derrubar. Então, quanto mais gente estiver falando do assunto, é melhor para o mercado como um todo. E é até um lema que a gente deixa praticamente no final de todos os episódios, né? Além daquele popular, deixa o like, se inscreva, copia o link, ou do Spotify, ou do YouTube, e compartilha com a rede. Todo mundo tem ou conhece algum empreendedor, empresário, alguém que está interessado nisso. E como vocês puderam ver, o Rafael é um verdadeiro especialista, deu uma aula e ainda tem as soluções, então é o pacote completo. E como ele falou também, reforçando o convite, sigam todas as redes, sites da AlphaCode, porque educação é a base, né? Exatamente. Valeu, meu amigo. Muito bom. Pessoal, com isso a gente fecha mais um episódio aqui. A gente se vê no próximo. Até lá. Tchau, tchau.